Bom dia, eu sou o professor Vinícius Carvalho da Silva, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e junto com a professora Márcia Begali, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vou apresentar o trabalho analisando o decaimento de um bóson de Higgs em dois bósons Zeis, e destes em um par de elétrons e um par de míons. Ontologia das partículas elementares e incertezas epistêmicas na física de altas energias. Desde 2008, nós fazemos o Masterclass na UERJ, vivenciando o trabalho de um físico de altas energias. Na verdade, é uma atividade de divulgação científica internacional que permite que os alunos e seus professores possam analisar eventos reais de um dos experimentos do LHC, aprendendo um pouco como é que é a rotina de trabalho de um físico de altas energias, aprendendo a identificar partículas, a realmente trabalhar com os eventos, com as partículas, e aprender as características do detetor. Bom, desde essa época, aos poucos, a gente tem atraído mais e mais alunos de ensino médio, professores de física e, às vezes, de outras áreas, mas também alunos de graduação de diversas áreas, entre eles, alunos da Faculdade de Filosofia da UERJ. Isso permitiu que nós iniciássemos uma colaboração com a Faculdade de Filosofia e com esses alunos e ex-alunos, entre eles o próprio professor Vinícius. E um exemplo do que essa colaboração tem gerado são esses eventos que nós temos feito, ligando a física, principalmente a física de partículas, à filosofia. Professor Vinícius. E no âmbito ainda dessa colaboração, nós publicamos alguns artigos, temos aqui 2 exemplos, mas tivemos outros textos também aí, nesse movimento de difusão. Então, hoje nós vamos falar da relação entre física e ontologia, ou mais propriamente, da ontologia da física de partículas. Esse campo é bem vasto, nós temos diversos autores importantes no exterior e no Brasil. Hoje nós vamos arbitrariamente escolher alguns deles para poder tratar da natureza das partículas elementares no âmbito da investigação filosófica. Então, o primeiro texto que eu faço alusão é esse do professor Décio Krause, chamado Física e Ontologia. Reparem, a título de curiosidade histórica, que é um artigo de 2008, e que naquela época, alguns anos antes da observação do Higgs, o professor Décio Krause aludia para o fato de que, na física de partículas da atualidade, os físicos trabalham com entidades descritas matematicamente, algumas das quais não são observadas e talvez nunca venham a ser, mas que ainda assim são partículas postuladas para que determinadas teorias ou modelos funcionem a contento. Então, a partir desse trabalho de Décio Krause, não que ele enumere esses 3 pontos no texto, eu deduzo 3 classes ontológicas na física de partículas. Nós teríamos as entidades físicas objetivas, né, aquelas entidades já observadas, que corriqueiramente manipulamos, as entidades teóricas inobserváveis, são inobserváveis em si, né, não foram observadas e nem podem sê-lo, e as entidades hipotéticas inobservadas. São inobservadas hoje, como o bóson de Higgs era em 2008, quando o professor Décio Krause escreveu o artigo, mas podem vir a ser observadas alguns anos depois, a partir de novos desenvolvimentos da técnica. Então, nós temos entidades inobservadas e inobserváveis que são postuladas, via de regra, por diversas razões, mas nós chamamos a atenção aqui para uma delas, que é para dar
completude lógica, consistência lógica a um modelo ou a uma teoria. Pensemos no caso do modelo padrão de física de partículas, havia uma grande corrida em busca da observação do bóson, justamente porque ele seria como uma pecinha de um quebra-cabeça faltante. Né? Então, a partir do momento que observássemos o bóson de Higgs, aquele modelo ganharia em completude e, portanto, em consistência, em elegância. Gostaria de chamar a atenção aqui para um outro trabalho. Assim como eu estou utilizando o trabalho do professor Décio Krause, gostaria de utilizar o trabalho do professor Antônio Augusto Passos Videira, nesse dossiê de Lógica e Filosofia da Ciência que nós organizamos lá pela Universidade Federal do Tocantins. O professor Videira chama a atenção para o fato de uma modificação epistemológica na física do século XX, com a ascensão do emprego de modelos, do uso de modelos na física, principalmente para tratar do problema da estrutura do núcleo atômico. E aqui eu tenho a segunda parte do trabalho, a questão das incertezas epistêmicas. A utilização de modelos representaria uma espécie de renúncia à ideia de que nós poderíamos descrever a realidade tal como ela é. O modelo sempre seria uma representação. Né? Então, aquelas partículas postuladas de classe ontológica 1, 2 ou 3, das quais eu falei agora há pouco, seriam partículas postuladas no escopo de modelos. E esses modelos seriam como quebra-cabeça. Né? Essa renúncia à verdade do modelo já foi objeto de reflexão do Einstein, por exemplo, em 1919, quando, naquele texto Indução e Dedução na Física, ele defende que a verdade de uma teoria nunca pode ser provada. Então, nós estamos sempre nos aproximando, mas nunca alcançando uma descrição absoluta da natureza. Professora Márcia. Bom, nós temos aqui um bóson de Higgs, um evento, um bóson de Higgs decaindo em dois bósons Z, um bóson Z decaindo num par elétron-pósitron e outro bóson Z decaindo no par μ mais μ menos. O par μ mais μ menos relativo ao Higgs são esses dois traços vermelhos que vocês veem bem à direita. O elétron-pósitron está representado por esses dois traços verdes, esse verde fluorescente, e junto a eles a representação da energia que ele deixa no calorímetro eletromagnético, que são essas torres, um verde um pouco mais escuro. Nesse mesmo evento, ainda existem dois míons também do lado esquerdo, mas eles não pertencem ao bóson de Higgs, eles não vieram do decaimento do bóson de Higgs, eles vêm de um terceiro bóson Z, de um bóson Z produzido na interação próton-próton, junto com o bóson de Higgs. Professor Vinícius? Então, nós podemos nos utilizar desse evento no Masterclass para ensinar tópicos de filosofia da física, mais especificamente de ontologia das partículas elementares. Nós podemos nos perguntar pela ascensão ontológica do Higgs, como ele passa de uma entidade hipotética inobservada a uma entidade física objetiva. Nós não vamos poder explorar muito para não estourar o tempo, mas eu faço um recurso àquilo que na obra do Bruno Latour nós identificamos nesse artigo como realismo ascendente. O realismo ascendente, ele é ou uma história de uma ontologia ou uma ontologia histórica. De acordo com o Latour, no início de tudo, nós temos enunciados que são completamente conjecturais. E esses enunciados vão ascendendo ontologicamente na medida em que ganham em evidência, um suporte, por exemplo, experimental, que foi o que aconteceu com o Higgs. Em outras palavras,
e aqui para finalizar por causa do tempo, mas depois vocês podem consultar os slides, essa ontologia histórica significa que a ascensão de um enunciado ocorre por meio de um processo histórico complexo, em que fatores não somente epistemológicos, lógicos e metodológicos tomam parte, mas também questões políticas, institucionais, sociais, né, relativas à construção dos consensos nas comunidades de especialistas. Então, é a história, é o processo histórico que promove, digamos assim, ou que dá suporte a essa ascensão ontológica. Nós temos um site e um canal de YouTube para quem quiser saber mais. Obrigado.